A Epístola aos Romanos, capítulo 12, o título diz A Nova Vida. Vamos ler até o versículo 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém, irmãos? Só até aqui podem sentar glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Paulo cita aqui, o título dessa passagem diz A Nova Vida. E ao mesmo tempo que Paulo fala sobre o que devemos pedir, né, a Deus, ele também fala dos dons espirituais e dos membros da igreja do corpo de Cristo. Só que a gente tem a tendência, irmãos, de pedir a Deus o que a gente acha que a gente precisa. Pedir a Deus o que a gente planeja para a gente, de maneira que a gente para de pensar no qual seria o nosso papel na igreja. A gente pede coisas para a nossa vida, a gente pede coisas relacionadas ao trabalho, a gente pede coisas materiais, pede bênçãos financeiras, pede às vezes cura, ou às vezes até o cristão tem a tendência também de pedir para Deus guardar. Mas a gente esquece da nossa missão. Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, nós fomos chamados, irmãos, não para ter sucesso na vida, ou para ser um exemplo no meio da sua família, ou para ter muitos bens materiais, sair por aí se exibindo com tudo aquilo que você tem, um carro zero, novo, comprou uma cobertura, tem casa de praia, tudo isso é sinônimo de sucesso financeiro, né? Mas aí, quem é você no corpo da igreja? Qual é a sua função como membro do corpo da igreja? Porque se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, e ele vem buscar a igreja, quem vai subir? Então, o foco do cristão, ele fica desviado porque a gente tem muita coisa do mundo ao nosso redor. Daí a importância da pessoa vir à igreja, ouvir a palavra, porque é através da palavra que a fé é fortalecida. Cada vez mais a gente vai entendendo a necessidade de fortalecer o nosso papel dentro da igreja. E aí Paulo diz, eu rogo-lhes, ou seja, eu estou te implorando, irmão, eu vou te pedir uma coisa. E eu vou te pedir... Eu vou te dar um motivo para você me responder o meu pedido. É o que Paulo está dizendo, tá? Sabe qual é o motivo que ele está dando? As misericórdias de Deus. Analisa as misericórdias que Deus tem feito na tua vida
e atende o que eu vou te pedir. Pelas misericórdias de Deus, eu te peço, rogo-te, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O início da nossa caminhada dentro do corpo de Cristo é começar, irmão, sacrificando o corpo. É negando aquelas coisas que a gente acha que faz parte da gente, né? Mas não faz. São coisas que a gente está acostumado, porque de repente a gente está acostumado a pecar. De repente a gente vem de um pecado que não consegue largar. E aí a gente fica enraizado naquilo e acha que não, essa aqui eu não vou conseguir largar. Então é o momento que a gente precisa entender que nós somos sacrifício vivo para Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo classifica aqui isso que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui, o original em grego, é lógicos. Que originou o quê? Do latim lógico. O que é lógico? Uma palavra, é uma coisa óbvia. É óbvio. Mas o que é óbvio para a igreja? Um culto óbvio. Para a igreja é um culto verdadeiro. É um culto espiritual. E por isso essa palavra lógicos aqui pode ser entendida como verdadeiro ou espiritual. Então você está fazendo um sacrifício vivo do seu corpo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto verdadeiro. A gente começa a cultuar o Senhor sacrificando o nosso corpo, negando o mundo. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, não, irmão. Não é você pintar a parede de preto, sair enchendo o braço de tatuagem. Veja bem, quando eu fiz a minha, eu não sabia que era ritual de sangue. Mas hoje eu sei que é ritual de sangue. Eu vou fazer outra? Não vou fazer. É algo que é consagrado espiritualmente, é um ritual com sangue. Cristão não pode fazer ritual com sangue. E aí eu vou encher meu braço de tatuagem, vou pintar a parede da igreja. Eu não tenho que trazer a igreja para o mundo, irmão. Eu tenho que levar a igreja para o mundo. Eu preciso levar e mostrar o meu sacrifício. Negar algo que eu gosto. Ah, eu acho muito lindo tatuagem. Não vou fazer em nome de Deus. Porque eu quero negar isso como um sacrifício vivo. Eu quero de alguma maneira. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não traga o mundo para dentro da igreja. Não se conforme com esse século. Não aceite as coisas que estão sendo distribuídas por aí, irmão. Essas ideologias que estão querendo impor na mente das pessoas e agora pior, na mente das crianças. Estão criando uma fundação para a próxima geração achar isso tudo aí que está acontecendo normal. A gente não pode se conformar com isso. Mas o contrário, a gente precisa nos transformar pela renovação da nossa mente. E a nossa mente precisa ser renovada, irmão, com coisas do céu, com coisas de Deus, com coisas da glória. Eu quero morar no céu faz tatuagem? No céu tem cervejinha, pagode, final de semana, churrasco. Irmão, a gente tem que ver qual é o pecado que mais enraiza dentro de nós. Examine-se o homem a si mesmo e preste o seu sacrifício vivo. Porque de repente o pecado que te atinge não me atinge, mas o meu pecado não faz diferença para vocês. Para mim faz uma diferença absurda. Irmãos, e os irmãos sabem aqui. Não sei se sabem com detalhes do meu testemunho, mas eu já fui viciado em droga e álcool. Eu chegava ruim em casa, ruim. Já parei carro no meio da rua. Eu já acordei e não sabia onde estava meu carro. Eu já acordei morrendo de fome e falei, ué, mas eu não fui no McDonald's ontem, onde o lanche estava em cima do carro. Era algo que para mim era muito importante. E hoje eu faço questão de me afastar disso em nome da minha vida com Deus. Eu me sinto muito melhor em dizer não e sinto muito prazer quando vou a jantares corporativos.
Todo mundo bebendo vinho, caipirinha, vinho do Porto, licor, uísque, cerveja, chopp, e eu na água com gás. Doido para alguém perguntar, você não bebe não? Porque a última vez que perguntaram, eu falei, não, eu não bebo, mas você quer que eu te explique? Eu vou explicar, você vai ouvir? Que eu vou pregar, entendeu? Então eu já pergunto logo, você vai ouvir? Não, eu quero ouvir, tá bom, então senta aí, vamos conversar. A mesa inteira ficou meia hora ouvindo pregação de Jesus na cruz. Nunca mais me perguntaram por que eu não bebo. E nunca mais me ofereceram nada também. Já sabem que eu bebo água com gás, gelo e limão. Então, para mim, irmãos, você pode achar o que é fácil. Tem muitos anos que o evangelista não bebe. Tem muitos anos que o evangelista não bebe. Hoje é muito mais fácil. Mas isso não deixa de ser algo que dentro de mim fez parte. E Deus entende que cada vez que eu negue, por mais fácil que esteja hoje, cada vez que eu nego, isso é um sacrifício. Eu estou negando uma coisa que era no passado uma essência minha. E eu estou fazendo um sacrifício para Deus. Eu não quero perder a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu não posso chegar perto do pecado. Eu não posso deixar que o pecado chegue perto da minha vida. Como que eu vou passar uma mensagem para os irmãos com a vida errada, irmão? Como que eu vou trazer uma mensagem? Como que eu vou falar para os irmãos fazerem sacrifício vivo se o sacrifício não é feito na minha vida? Só Deus sabe qual é o preço que a gente paga para estar no altar pregando a palavra. E a gente precisa que os irmãos entendam que é importante que cada um de nós temos um papel na igreja. E aí Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele fala, por que ele está falando da vontade de Deus? Para a gente parar de pensar na nossa vontade, irmão. Parar de traçar planos. Você pode traçar planos, tá? Não estou falando para você não traçar. Você tem que ter objetivo. A Bíblia fala orar e vigiar. Não é só orar e entregar na mão do Senhor e não faça nada. Orai e vigiai. Tem que ter uma ação nossa. Você precisa sim traçar planos, mas você precisa entender que se aquilo não der certo, amém, é de Deus. E se deu certo, amém, veio de Deus. Sua vida precisa estar debaixo da graça de Deus. Para que a gente entenda, porque aí você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Quanto menos a gente pede para a gente, mais Deus coloca a vontade dele na nossa vida. E quanto mais você começa a ver a vontade de Deus agindo na sua vida, mais você quer se aproximar de Deus. E você querendo se aproximar de Deus, você começa a entender a importância de cada membro do corpo da igreja. De cada um de nós. E aí Paulo diz, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Exatamente o que eu acabei de falar, irmão. Não trace planos além daquilo que seja... a melhor palavra não seria limitado, nem contido, mas que seja um foco racional, direcionado, com o pé no chão. Nada além do que o necessário que você teria para viver. Porque a gente precisa, na verdade, focar no que cada um de nós seremos, como Paulo diz, cada um entre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a gente precisa focar na vontade de Deus, para que Deus comece a revelar qual é o nosso papel dentro da igreja. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que todos os irmãos sabem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primícia.
Ou seja, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Cada um tem um objetivo. E Paulo ele coloca, deixa bem claro que o que lhe foi dado como apóstolo, que ele falou no início do versículo 3, pela graça me foi dada, no início do livro de Romanos, no primeiro capítulo, versículo 1 ao 6, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele já fala qual é seu chamado. Ele é chamado para ser apóstolo. Ele não quer, ele vai explicar aqui na continuação do capítulo 12, não é para você pedir para ser apóstolo. Ele explica que pela graça de Deus lhe foi dado esse chamado. Mas que cada um de nós temos um objetivo, uma obra, um ministério, um dom dentro da igreja. E Paulo diz, no capítulo 1, versículo 1, separado para o evangelho de Deus, o qual por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. E aí do versículo 3 até o final do versículo 4 ele fala de Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E agora ele vai falar da graça no versículo 5. Por intermédio de quem, ou seja, por Jesus, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, que cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus. Ou seja, dentre todos os gentios, Paulo foi chamado para apostolado e para pregar o evangelho. Mas dentro de todos eles, também vocês foram chamados. E é isso que Paulo diz. E aqui no capítulo 12, como ele disse no versículo 5, assim também nós, conquanto nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Membros uns dos outros. O corpo, irmãos, não funciona por si só. Eu vi um vídeo no Telegram ontem, ou hoje, se eu não me engano, hoje de manhã. O ladrão estava assaltando uma como é o nome da loja de conveniência. Mas chegou um motoboy com um facão, veio com o facão para cima do ladrão, dando uma retada assim, decepou a mão do ladrão. Numa dessa, a mão ficou no chão. Amputou a mão dele. Aí eu lembrei disso na palavra. De que serventia tem aquela mão ali agora? No chão. O povo filmando lá, o ladrão sendo marretado, todo sangrando, veio a polícia, o corpo de bombeiro, enfaixou a cabeça, enfaixou o pescoço, enfaixou o braço e tal, e a mão amputada. E de que serve aquela mão no chão? De que serve um membro do corpo fora do corpo? Tem algum membro, quando ele está no corpo, que ele tem função especial, diferenciada? Que ele não precisa de mais nada no corpo. Ele não precisa mais nada. Ele sozinho ele faz tudo. O cérebro, sem braço e perna, não sai do lugar. O braço, sem cérebro, não se mexe. Então, assim, cada membro do corpo tem a sua função. E a gente precisa colocar o pedido a Deus para descobrir qual é a nossa função. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, cada um de nós recebeu de Deus dons espirituais. E nos foi dado pela graça de Deus. E Deus distribui esses dons da maneira como lhe convém. Um membro não é melhor do que o outro. Eles são diferentes, porém, eles precisam um do outro para o corpo funcionar perfeitamente. E a igreja precisa entender, irmão, a importância de cada membro do corpo. A igreja precisa entender a importância dos dons espirituais. E começar a valorizar os dons espirituais quando ele é visto na igreja. Tendo, porém, diferentes dons, versículo 6, segundo a graça que nos foi dada.
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha que interessante, irmão. Dom de profecia vem para a pessoa de acordo com a proporção da fé da pessoa. Aí, irmão, se tiver dúvida quando alguém profetizar alguma coisa na igreja, coloque em prova, então. Essa pessoa tem fé? Você tem exemplo que essa pessoa tem fé? Os irmãos já viram o tamanho da fé da missionária? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Se você tiver dúvida algum dia que profetizarem de você, veja as ações dessa pessoa. Coloca uma situação de prova diante dela e pede oração. Não precisa ser na vida dela, não, na nossa. Fala, irmão, olha só, estou com uma prova aqui, estou passando por um deserto, preciso da sua oração. Ouve a oração dele. Vê se ele vai entrar nesse propósito contigo. Não está acreditando na profecia? Vê a proporção da fé. Versículo 7. E se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, tanto o ministério e o ensinamento, ministérios que forem de louvor, ministério infantil, ministério de escola dominical, ou a pregação, a exortação, o ensinamento, ele precisa ter a dedicação. A pessoa, quando ela é designada para ter um ministério, ou ter uma posição de ensino na igreja, não adianta a pessoa simplesmente abrir a Bíblia, ler a passagem e achar que Deus pode falar, irmão, mas assim, precisa de um estudo por trás. Precisa de uma dedicação, precisa de um tempo. O ministério, por exemplo, de louvor, a gente viu agora como ficou lindo e sincronizado. Por quê? Houve ensaio. Irmão, creia. Também sou músico. Não fica assim se não ensaiar. Não sai. Então, o ensaio é o quê? Dedicação. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se, ou seja, empenhe-se no fazê-lo, empenhe-se em ensinar. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E aí, Paulo entra com outras observações aqui. O que contribui? Está falando do obreiro. Que ele contribua do seu coração, irmão, com liberalidade. E a mesma maneira que Paulo fala da contribuição do obreiro nessa passagem, como ela é tão importante quanto um ministério, quanto um ensinamento, quanto uma profecia, e logo depois vem o que preside. Presídia com diligência. A gente tem um processo na nossa empresa que se chama due diligence, que traduzindo significa diligência devida. Nenhuma empresa assina contrato com a empresa que eu trabalho se esse processo não for concluído. E esse processo é uma verificação de todo o histórico passado da empresa. Essa verificação vai para a matriz na França e eles aprovam ou reprovam. Isso é diligência. Então, a mesma importância que tem na presidência da igreja ter essa diligência com todos os membros, também há com a contribuição do obreiro. É a mesma importância. E quem exerce misericórdia, concluindo o que Paulo está dizendo, quem exerce misericórdia, que faça com alegria. Porque, irmão, misericórdia é basicamente perdoar. E se a pessoa não está perdoando com alegria, ela não está perdoando. Se ela está exercendo a misericórdia, ela não demonstra alegria no coração dela, ela não está perdoando. E aí eu queria concluir com 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 4, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais,
mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, irmãos, peça a Deus a direção de qual é a sua composição como membro do corpo de Cristo. É importante, se você se considera um membro do corpo de Cristo, ter o seu ministério, ter a sua função, ter o seu papel como membro do corpo, para quando Jesus vier, levar você como parte do corpo. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.